Galera, eu vou desenhar aqui a questão do quadro, a primeira dela. Duas horinhas? O quê? 2 horinhas? O quê? Curte? Ah, Até morrer. tá marcado até 10 horas, acho. Essa aí é aquela que eu te mandei? Não, Eu tinha no seu questão parecida com essa. é a primeira prática é igualzinha. Ah, essa aí. Eu ia fazer ela, aí os caras já fez na Já sobra. aplicou no teste. Essa aqui é a do teste. É a do A teste. gente vai aplicar essa no teste? É a do teste. É. Eu resolvi essa aí. Aqui é o seguinte, tá falando que tem essa bolinha aqui, tá certo? E aí é como vamos supor que é uma pessoa que está num skate. Aí ela começa a descer o skate, descer essa rampa aqui, chegando aqui, a rampa sobe e ela assim, voa, né? Aí o que o exercício quer saber? Ele está nos perguntando as informações a respeito desse ponto aqui, beleza? Então, para resolver isso aqui, a gente vai falar sobre a energia mecânica, que é o que a gente vem falando desde o princípio. Energia mecânica, energia potencial. Essa questão é uma questão que a gente resolve utilizando aí esses conceitos, beleza? A questão está falando que uma pequena esfera, ela é abandonada do repouso no ponto 1. O ponto 1, deixa eu colocar os pontos, daqui a pouco eu coloco. Abandonada do ponto 1 e após deslizar pela pista, ela perde contato com ela quando ela passa pelo ponto 2. E aí ela começa a se mover com uma trajetória parabólica até atingir o solo novamente. Aí ele passa que a gravidade vale 10, fala para a gente desprezar o atrito e a resistência do ar. E aí ele fala assim, quando a esfera passar no ponto 3, que é o ponto mais alto da trajetória, qual vai ser o módulo da velocidade da esfera? Então bora resolver essa questão. Deixa eu só colocar aqui os pontos. Aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2 e aqui é o ponto 3. O exercício quer saber a velocidade dessa esfera quando ela estiver no ponto 3, beleza? Como eu disse, a gente vai utilizar os conceitos de energia mecânica. A energia mecânica ela sempre vai ser dada pela soma da energia potencial com a energia cinética. É aquele exemplo que eu falo. Se eu tiver um canetão aqui em cima, ele vai ter a sua energia potencial máxima, e aí quando eu soltar, essa energia potencial vai começar a ser transformada em uma energia cinética, de tal forma que quando esse canetão estiver quase encostando no chão, sua energia cinética vai ser máxima, enquanto sua energia potencial vai ter sido zerada. Beleza? E o que é a propriedade da energia mecânica? É que a energia mecânica ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída. Então a única coisa que pode acontecer com ela é ela ser transformada. E é o que acontece aqui. Esse canetão preto vai ser a minha energia potencial e a cinética vai ser a minha energia, e o azul vai ser a minha energia cinética, beleza? À medida que um objeto vai caindo, a potencial dele também vai caindo. Consequentemente, o que precisa acontecer? Essa energia potencial que está diminuindo precisa ser transformada em outra energia, que é a energia cinética. Então o que acontece é o seguinte, uma vai caindo e a outra vai aumentando, beleza? É impossível uma cair e a outra permanecer imóvel, porque isso seria como se eu estivesse destruindo energia. Para onde que essa energia que caiu foi? Então ela precisa ser transformada em outra forma de energia. Nesse exemplo é a própria energia cinética. Então beleza, ó, o potencial vai caindo e a cinética vai sumindo. De tal forma que cinética e potencial. Quando o canetão preto, que representa o potencial, chegar no nível zero, o azul, que representa a cinética, vai chegar no nível máximo. Então essas energias foram sendo transformadas, beleza? A bolinha foi caindo,
fazendo com que sua energia cinética aumentasse, ok? Então, a energia mecânica dessa bolinha no ponto 1, ela sempre vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto 2 e também a energia mecânica no ponto 3, por conta desse fato, dessa energia ela ir sendo transformada em uma outra energia, beleza? Energia mecânica em 1 vai ser energia mecânica em 2, que também vai ser energia mecânica em 3, ok? Bom, vamos colocar aqui as fórmulas que a gente já sabe. A energia potencial, a gente calcula ela multiplicando a massa pelo valor da gravidade, também pela altura que o corpo está. E a energia cinética a gente calcula multiplicando a massa pela velocidade que o corpo está ao quadrado, tudo isso dividido por 2, ok? Até aqui alguém não tinha se lembrado de alguma coisa, está com alguma dificuldade? Isso aqui é tudo que a gente já viu no passado, nos outros encontros. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu posso seguir? Deixa eu ver aqui no grupo, aqui no online, que ninguém entrou no online hoje. Beleza. Então, beleza, vocês estão falando que podem seguir? Então, primeiro passo. Antes de eu soltar essa bolinha para ela cair aqui, nessa lâmpada, qual que é a velocidade dela? Zero. A velocidade dela vale 0, ok? Então, se eu for calcular a energia mecânica dela aqui no ponto 1, a velocidade dela vai ser 0, ok? A velocidade dela sendo 0, consequentemente, essa energia cinética vai ser 0. Olha aqui. A energia cinética é essa parcela que está depois da adição. E a fórmula que está depois da adição é essa aqui. Se a velocidade vale 0, todo esse sistema que está circulado em azul vai valer 0. Em 1. Vai valer 0. Ok? Então, a energia mecânica dessa bolinha em 1 vai ser composta somente pela energia potencial. Todo mundo consegue visualizar isso aqui? Então, a gente vai conseguir. E aí, beleza? Pode for? Toda a energia mecânica dessa bolinha, ela vai ser composta somente pela energia potencial dela. Então, bora calcular qual que é a energia mecânica dessa bolinha. A energia mecânica da bolinha, deixa eu pôr em preto de novo. A energia mecânica da bolinha em 1 vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura que ela está em 1 mais massa vezes velocidade em 1 ao quadrado dividido por 2. Se essa velocidade está valendo 0, todo esse fator aqui vai para 0 também. É o que a gente acabou de discutir ali, ok? Então, bora calcular a energia mecânica dela em 1. A energia mecânica dela em 1 vai ser a massa foi dado no enunciado, que é... não deu a massa no enunciado, a gente deixa aqui em evidência. Vai ser a massa vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura que ela está no ponto 1. Qual que é a altura que ela está no ponto 1? 1,8 metros, ok? 1,8 metros. Agora um pouquinho. Ou seja, a energia mecânica dessa bolinha em 1 vai ser igual a 18 vezes a sua massa. Como eu disse, a energia mecânica ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída e, portanto, ela é constante. O que isso significa? A energia mecânica dela em 1, que foi o que a gente calculou aqui, ela vai sempre ser constante. Então, a energia mecânica dela em 1 vai ser igual à energia mecânica dela em 2, vai ser igual à energia mecânica dela em 3, seria no eventual 4, no 5, em qualquer ponto dessa trajetória, a energia mecânica dessa bolinha é constante e vale 18 metros, ok? O que o exercício quer saber? Qual é a velocidade
dela está no ponto 3. Vamos voltar aqui na fórmula da energia mecânica. A energia mecânica é dada por mgh mais mv quadrado sobre 2. A incógnita que a gente quer saber em 3 é a velocidade. A altura que ela está em 3, a gente já tem. Então, vocês podem visualizar que a gente vai fazer essa conta, mesmo sem saber qual que é a massa dessa bolinha, nós vamos conseguir descobrir qual que é essa velocidade. Beleza? Nós vamos conseguir descobrir qual é a velocidade. Por quê? Por conta daquilo que eu falei no passado. A gente consegue saber a altura, se a gente já tiver a velocidade que ela está no percurso, ou senão a gente consegue saber a velocidade, caso a gente já saiba qual que é a altura. Então, nessa equação, as únicas variáveis que a gente tem de verdade são essas duas, altura e velocidade. Tendo uma, a gente calcula a outra, tendo a outra, a gente calcula uma. Ok? Eu vou provar isso agora. Então, deixa eu reescrever aqui a fórmula da energia mecânica. Energia mecânica é mgh mais mv quadrado sobre 2. A energia mecânica é constante, então nós vamos substituir esse valor que a gente já encontrou, 18M. E aí agora nós vamos substituir com as informações que nós temos em 3. Tudo isso aqui em 3. As informações que nós temos em 3. Bom, a massa dela é constante, a gravidade sempre vale 10. A altura dela em 3, 1,6 metros, ok? Mais a massa, que é constante, vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade nós não temos, é o que nós queremos descobrir, tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, 18M vai ser igual a 16M mais mv quadrado sobre 2. Até aqui, todo mundo conseguiu acompanhar? Entendeu por que a gente chegou nessa conclusão aqui? Ou não? Então, beleza, deixa eu puxar a seta para continuar aqui. Vou passar o 16 para lá negativo, vai ficar 2M é igual a mv quadrado sobre 2. Ok? Massa multiplicando dos dois lados, para nelas. Então, isolando a velocidade aqui, vamos ter que a velocidade ao quadrado vale 4, fazendo com que a velocidade dela seja mais ou menos raiz de 4. Então a velocidade dela ou é 2 metros por segundo, ou é menos 2 metros por segundo. Menos 2 metros por segundo não é um resultado físico aceitável. Então a velocidade dela, quando ela passa por 3, é igual a 2 metros por segundo. Ok? Alguém tem alguma dificuldade com a resolução dessa questão? Vocês chegaram nessa resposta na hora? Você chegou, você saiu bem? Aquele cara ali tem cara que manja, ele tá ali, não, cheguei, de boa. Toda vez que eu perguntar se tá de boa, não, tá suave. Você veio de escola pública ou particular? E mesmo assim manjou. Não. É, as duas os testes. Mas lembrando que a resolução da segunda agora está errada, beleza? Faltou a gente analisar a questão do atrito na 2. E aí. Tem que analisar o atrito. E tem a energia envolvida no atrito também. Por isso que está errado. A sua resolução? É. Então não tem para que a gente analisar essa. Não, para vocês entenderem como é que fazia. Mas se você mesmo disse que fica errado, como é que vai ser a relação para fazer?
fazer a que você me mandou, na verdade, é melhor. Qual? Esse aqui é praticamente o mesmo exercício, só que a diferença é que agora tem um personagem que ele está descendo de esqui. E aí, aí ele deixa a rampa com esse ângulo aqui de 28 graus. Aí ao invés de dar 28 graus, a gente vai usar a quinta para facilitar as nossas contas, porque a gente conhece o seno e a tangente por seno de 30 graus, o de 28 tem que pesquisar. Beleza? Então, o exercício fala assim: um esquiador chamado Isaac Grosso, de 60 quilos, parte do repouso a uma altura de 20 metros acima da extremidade de uma rampa. E aí, quando ele deixa a rampa, ele faz um ângulo de 30 graus com a horizontal no salto. Desprezando os efeitos da resistência do ar e tal, e supondo que a rampa não tenha atrito, qual que é a altura máxima do salto em relação à extremidade da rampa? Beleza? Então, mesma coisa, o Isaac Cruz vai começar a descer a rampa, e aí ele não pensou que ele poderia se machucar, aí ele caiu aqui para ficar mais ligeiro, beleza? Aí aqui. Mas o que o exercício está perguntando? Qual que foi a altura que ele conseguiu alcançar aqui? No outro está perguntando a velocidade, nesse está perguntando qual que é a altura. Os conceitos que a gente vai utilizar para resolver são os mesmos da outra, beleza? A gente vai calcular a energia mecânica dele, aí a gente vai analisar o fato de que essa energia mecânica é constante, e através disso nós vamos visualizar aqui qual que é a velocidade que ele chegou aqui para então saber a altura, ok? Então beleza, bora começar calculando a energia mecânica total do Isaac. A energia mecânica dele sempre é do Rayleigh. Mas ele tem 4 sobre 2. Mesma coisa, se ele está parado, a velocidade vale 0, então em 1 esse termo é 0. Então a energia mecânica dele vai ser a massa, que é 60, vezes a gravidade, que a gente vai utilizar 10. O certo é usar o 9,81, mas a gente vai usar 10 para facilitar nossas contas, vezes a altura que ele está aqui em cima, beleza? A altura que ele está ali em cima, que é 20 metros, de acordo com o enunciado. Vezes 20. Então a energia mecânica total do Isaac Grosso é 12.000 joules, beleza, Isaac Grosso? Aí, bora analisar então agora esse momento aqui. Se a gente quer saber a altura, a gente precisa da velocidade. Lembra do outro exercício? Se a gente tem uma, a gente consegue descobrir a outra. Se a gente tem a outra, a gente descobre uma. As duas incógnitas sempre são a altura e a velocidade. O exercício está perguntando a altura, mas não nos deu a velocidade. Então a gente vai ter que descobrir qual que é a velocidade dele aqui nesse ponto. Alguém tem alguma ideia?
Quando ele está lá em cima na rampa, a energia mecânica dele vale quanto? Que eu calculei ali. 12 mil. E quando ele vai sair da rampa? 12 mil joules também. Quando ele está saindo da rampa, a altura dele em relação ao solo é quanto? Zero. Então, na nossa equação da energia mecânica, o que vai zerar? Todo o termo da energia potencial gravitacional. Então aqui embaixo, no momento do lançamento, ó, toda a energia do isóquio grosso vai ser composta somente pela energia cinética, ok? Então nós vamos utilizar esse resultado para calcular a velocidade do grosso aqui nesse ponto. Vamos chamar aqui de ponto 2. Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Então bora calcular a velocidade dele lá no ponto 2. Energia mecânica em 2 vai ser mgh mais mv quadrado sobre 2. A energia mecânica é sempre constante, 12.000 joules. A gente combinou que a potencial vale zero aqui, porque a altura vale zero. Então a energia mecânica dele é composta somente pela cinética, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, ok? Alguém não concorda com o que a gente fez aqui até agora? Se todo mundo concorda, a gente continua. Então você colocou o plano de São Paulo referencial no índice da Não. E é o que o exercício fez também. Essa altura aqui coincide com essa. No desenho do exercício está certinho. Beleza? 20 metros. Aqui é mais baixo. Mas no enunciado tem essa linha traçada e é 20 metros. Beleza? Então vai ser diferente. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bora, essa vai ser 2, esse 0. Simplificar aqui. Então, velocidade ao quadrado dele vai ser o quê? 1.200 dividido por 3, né? 400. A velocidade dele é a raiz, mais ou menos a raiz de 400. E a raiz de 400 é 20, né? Então a velocidade dele é 20 metros por segundo ou menos 20 metros por segundo. Fisicamente isso aqui é impossível nesse exercício, então a gente cancela. Então a gente consegue constatar que a velocidade do grosso aqui em 2 é de 20 metros por segundo, ok? A velocidade dele aqui em 2 é de 20 metros por segundo. Porém, essa é a velocidade dele vetorial, ok? Ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo nessa direção aqui. Vocês devem se lembrar que a gente faz uma análise vetorial da velocidade. Se a velocidade dele está 20 para cá, nós conseguimos decompor essa velocidade em uma Vx e em uma Vy. Vocês se lembram disso? Beleza? Temos um ângulo, 30 graus, ok? Eu pergunto para vocês, qual que é a velocidade desse canetão aqui que está em cima da mesa? Está parado, vamos supor que está parado. 0, beleza? Velocidade dele, vocês vão falar só se é igual a x ou se é diferente de... Só se é igual a 0 ou diferente de 0, beleza? Velocidade dele em x. X, y, ok? Velocidade dele em x é igual ou diferente de 0? Diferente. Velocidade dele em y igual ou diferente de 0? Igual a 0, beleza? Todo mundo consegue visualizar isso aqui? Ok. Eu estou aqui parado. Eu vou pular minha linha, ok? O momento mais alto da minha trajetória foi aqui, não foi? Vocês conseguem... Por que você está rindo aí, Ó, vocês conseguem interpretar qual que foi a minha velocidade em y quando estava no ponto mais alto da trajetória? Quanto? 0. Alguém concorda com ele? Ele está falando que é 0. Você concorda com o que ele está falando? Tipo assim, se fosse tentar para você colocar 0 na conta. Em Y, no momento exato, você saiu do chão, então acho que tinha dado um Y. Certo. E no topo? Foi uma trajetória parabólica, oblíqua, né?
concordo com ele. Aí eu perguntei, não, você concorda com ele se você pôr zero na prova? Se você colocar zero na prova, você ia acertar, beleza? A velocidade dele aqui em Y vale zero, ok? Ela vale zero. Como que eu posso explicar isso para vocês? Olha o canetão aqui, ó. Vou fazer devagarzinho. A trajetória é essa, ok? A trajetória do canetão é essa aqui. Tinha que fazer um círculo. Mas aqui, ele saiu. Ele está indo nessa direção. Então tem algo puxando ele para cima e tem algo puxando ele para a direita de vocês, ok? Tem algo puxando ele para cima e para a direita de vocês, aqui nesse ponto? Para cima e para a direita? Para cima e para a direita? Para cima e para a direita? Só para a direita, né? Senão, se tivesse para cima e para a direita, ele está fazendo o quê? Isso aqui, ó. Na diagonal. Mas lá em cima, a única coisa que ele faz é ir para a direita. Ele não sobe mais no ponto mais alto da trajetória, ok? Por isso que aqui, em 3, o VY dele é zero, ok? O VY dele é zero. Independentemente de ser zero ou não, quando eu somo vetorialmente o meu x, o meu Vx com o meu Vy, eu encontro o que? A minha velocidade absoluta do corpo. Essa velocidade de 20 é a velocidade absoluta. Ela é composta pela soma vetorial de Vx e Vy. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Beleza? Então, o exercício está perguntando a altura. Para eu saber a altura, eu preciso da velocidade, porque na equação tem duas incógnitas. Se eu quero saber a altura, eu preciso da velocidade. E essa velocidade aqui é a velocidade absoluta dele no ponto que eu estou analisando. Então, mesmo que o meu Vy seja zero, meu Vx não é zero. Eu vou fazer a soma vetorial de zero com o meu Vx e aí eu vou encontrar a minha velocidade absoluta, ok? Então, bora lá. Bora fazer essa conta aí. Eu pergunto para vocês. Vocês têm que voltar na cinemática agora. Deixa eu ver se eu posso pagar isso aqui. Bora voltar lá na cinemática. Em Y, no lançamento oblíquo, em Y, tem ação de gravidade? Tem. E em X tem alguma aceleração? Qual? Uma aceleração. Não? Alguém concorda com ele? O que é lançamento? Não entendi. O lançamento oblíquo é esse aqui do canetão. Esse aqui, ó. Quando ele está se movimentando tanto em Y quanto em X, um corpo. Beleza? Eu pergunto para vocês. Esse corpo foi submetido a alguma aceleração? Ó, o canetão? Foi. A da gravidade, né? A aceleração que atua sobre ele foi só a gravidade. É difícil visualizar isso a olho nu, mas num lançamento oblíquo, deixa eu mostrar para vocês como que se comporta o corpo. Ele vai sair daqui, vai fazer essa trajetória, ok? Deixa eu mostrar só como que funciona, como que atua esse corpo no eixo Y. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Todo mundo concorda, né? Só que assim, ó. Mas todo mundo vê que ele subiu e desceu, beleza? Em X, o que ele fez foi isso aqui, ó. Beleza? Em X não teve aceleração, foi velocidade constante. Em Y ele mudou a velocidade, está no zero, subiu até um valor máximo, zerou de novo e caiu. Ok? A soma dos dois movimentos, ó. Esse é o movimento completo. Que é o resultado dessa soma aqui, ó. Y, X. Ok? Como eu disse, a velocidade dele em Y vale zero. Então vamos analisar somente a velocidade dele em X. Ok? Para isso a gente vai utilizar a equação do sorvete. X, porque como a velocidade é constante, X é igual a x0 mais vt. Ok? Esse V é o V que a gente vai descobrir, que a gente vai lançar nessa equação e terminar a questão, ok? Ok.
Pergunto para vocês, a gente tem um tempo que demorou para esse percurso acontecer? Não. A gente tem essa distância em X? Também não. Então a gente vai precisar utilizar a equação do Y só para descobrir o tempo, beleza? Pode usar o Torricelli. Não, Torricelli não. Watt. V igual a V0 mais AT. Velocidade final dele deu 0. A velocidade dele inicial em Y, vamos calcular aqui. VY é o V seno. VY então vai ser 20 vezes o seno de 30. Quanto que é o seno de 30? Meio. Então a velocidade dele em Y aqui no ponto 2 é 10 metros por segundo, ok? Agora nós vamos soltar aqui o watt. 10 mais, qual que é a aceleração que atua em Y? Gravidade, né? Que é sempre 10. Então, o tempo que demorou para isso acontecer foi de 1 segundo, ok? Ok. O tempo que demorou para isso acontecer foi 1 segundo. Queremos saber a velocidade dele aqui nesse ponto, né? Vamos utilizar, agora vamos voltar para a equação do sorvetão. X igual a x0 mais v0t mais a² sobre 2. O espaço final que a gente quer saber velocidade inicial a gente calculou, deu 10. O tempo que demorou para isso foi 1 segundo. A equação da gravidade. Alguma dificuldade com essa questão? É do Halliday. Fala que sim. Do Halliday. Você que me mandou a questão, velho? Do livro. O Halliday é o livro, velho. Eu sei lá quem que é o cara. Outra parte. Alguém tem alguma dúvida a respeito dos conteúdos de hoje? Tarefa aqui. Nomes: André Rebouças. Quem mais? Ô, você parece muito Nobru, velho. Ô, Nobru. Super Choque? Então beleza. Hã? Davi, tem outro Davi? E o seu, qual que é o seu nome? Então falou Gambiarro Técnico, André Rebouças, Davi e Nobru. Seu nome, você é da